Olá, professor André Arruda, vamos para a nossa aula de matemática. Vamos lá. Princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo, é o principal conceito ensinado na análise combinatória. É a partir dele que se desenvolveram os demais conceitos dessa área e as fórmulas de fatorial, combinação, arranjo e permutação. Entender esse princípio é essencial para compreender situações que envolvem contagem. Utilizamos o princípio fundamental da contagem para quantificar as possibilidades. Em termos mais simples, se você tem várias etapas ou escolhas independentes para alcançar um resultado final, o número total de maneiras de alcançar esse resultado é igual ao produto do número de maneiras de cada etapa individualmente. Eu costumo dizer, inclusive, que o princípio multiplicativo é o seguinte: se você quer encontrar o total de possibilidades, é o produto das possibilidades. Tá? Ela faseada em etapas, você calcula sabendo o valor de cada uma, é só multiplicar. Lembrando que o produto é o resultado de uma multiplicação, tá certo? Então nós vamos ver aqui na sequência vários exemplos. É um tópico da matemática que é mais fácil entender através de exemplos, e você, a cada um que você vai resolvendo, você vai entendendo a ideia do princípio ser multiplicativo, certo? Então agora nós vamos ver uma série de exemplos clássicos, que inclusive alguns deles, né, são também baseados em questões, e depois que a gente se sentir um pouquinho mais firme no assunto, a gente encara algumas questões realmente, tá? Então vem comigo nos exemplos, que eles vão, na verdade, só ratificar o que está escrito aqui. Legal? Vem comigo. Primeiro exemplo. Olha só que interessante esse aqui. Eu gosto sempre de começar com ele para ficar claro, né, a questão da quantidade por etapas. Veja só. Sejam 4 cidades designadas por A, B, C e D. Considere que há 3 rodovias que ligam a cidade A com a cidade B. Opa, vamos fazer um esqueminha aqui embaixo? Vamos dizer assim, ó. Então nós temos aqui, ó, cidade A, cidade B, cidade C e cidade D. Disse lá no início que há 3 rodovias que ligam a cidade A com a cidade B. Então vamos lá. 1, 2, 3 rodovias. Tudo bem? Continuando a leitura. 2 rodovias que ligam a cidade B com a cidade C. 1, 2. E 4 rodovias que ligam a cidade C com a cidade D. 1, 2, 3, 4 rodovias. Muito bem. Agora vamos ver a pergunta que começa aqui, ó. Se desejarmos ir de A até D, passando pelas cidades B e C, agora vem a pergunta, olha que interessante. De quantas formas poderemos realizar tal percurso? Então, resumidamente, é o seguinte, ele quer sair de A e ir até D, passando por B e C. E tem várias opções nesse caminho. Veja, aqui, ó, entre A e B, deixa eu até colocar, inclusive, em outra cor. Ó, entre A e B, possui 3 possibilidades. Né? 3 possibilidades. Pode ser que vá por essa rodovia, pode ser que vá por essa ou por essa. Concorda comigo? Opa! Entre B e C, agora já passa a ter 2 possibilidades. Veja só que interessante. Pode ir por essa rodovia ou por esta. E por fim, entre a cidade C e a cidade D, 4 possibilidades de escolha. Veja, ou vai por essa, por essa, por essa ou por essa. E a pergunta é de quantas formas poderemos realizar esse percurso. Então veja, aqui para resolver isso, para encontrar esse valor, eu vou usar o quê? Eu vou usar o princípio fundamental da contagem, ou chamado princípio multiplicativo, que diz o seguinte: o total de possibilidades aqui que eu quero encontrar, ó,
é o produto das possibilidades. Em outras palavras, é multiplicar esses valorzinhos aqui, ó. 3 vezes 2 vezes 4. É só multiplicar. E o resultado, que é o produto, obviamente, significa que é o total de possibilidades. Então, 3 vezes 2 dá 6 e 6 vezes 2 dá 24. Então, existem, ó, 24 possibilidades, 24 maneiras diferentes de sair de A e chegar até a cidade D passando por B e C. Muito bem, vejamos agora então o próximo exemplo. Num hospital existem 3 portas de entrada que dão para um amplo saguão no qual existem 5 elevadores. Um visitante deve se dirigir ao 6º andar utilizando-se de um dos elevadores. De quantas maneiras diferentes poderá fazê-lo? Então vamos lá. Que é interessante, inclusive, fazer um esboçozinho aqui, ó. Imagina que é um saguão, né? Vamos fazer assim, ó. Um saguão, ok? E existem aí 3 portas de acesso para esse saguão, né? Foi o que foi dito ali, ó. Vou fazer desta forma aqui, ó. Entrando aí no saguão. E vamos imaginar, inclusive, que você está aqui nessa posição, né? Ó, está aqui nessa posição e eu vou até marcar aqui em amarelinho, que são as portas. Ó. Porta 1, porta 2 e porta 3. 3 portas. Certo? E você tem... Vamos primeiro fazer o desenho, né? Depois a gente discute aí a questão das possibilidades. Entrando no saguão, aqui você tem os elevadores. Ó. Elevador 1, elevador 2, terceiro, 4º e 5º elevador. Tá uma visão de cima, né? Então, os verdinhos aqui são os elevadores. Vou até colocar aqui, ó, elevadores. Elevadores. E aqui são as portas, obviamente. Então, você tem, ao entrar, 3 possibilidades. Ou você vem por essa porta, ou você entra por essa porta mais frontal, ou você vem por essa porta. Então, para entrar no saguão, ou melhor, né, para ter acesso ao saguão, para tomar um dos elevadores, eu tenho que passar primeiramente pela porta. Então, aqui a brincadeira já começa com 3 possibilidades. Né, 3 possibilidades para as portas. Entrado, escolhido uma dessas possibilidades, você já está aqui dentro do saguão, e aí você já passa a ter quantas possibilidades para se dirigir ao 6º andar, tendo visto que tem 5 elevadores. Você pode escolher qualquer um dos elevadores. Certo? Então você passa agora a ter mais 5 possibilidades. Ok? Então, para chegar no 6º andar, aqui, ó, vou colocar dos elevadores, 5 possibilidades. Então, de quantas maneiras poderá se dirigir ao 6º andar? 3 vezes 5, né? Usando o quê? Princípio fundamental da contagem. Com isso, eu faço 3 vezes 5, que o resultado é 15, tá? Legal? Então, passou pelas portas e tomou um elevador. Lembrando aqui, inclusive, que o conectivo E, que está implícito aqui na interpretação, por quê, professor? Porque você passa pela porta e toma um elevador. Certo? Então, o E sempre aqui no princípio nós vamos substituir ele pela multiplicação. Já se fosse um outro contexto onde a conexão fosse através do conectivo ou, a disjunção, aí seria a soma. Então, conjunção, que é o E, multiplica, disjunção, que é o ou, soma. Guarde também essa dica. Esses conectivos farão parte, né, fatalmente, em algumas questões aonde a parte interpretativa acaba esbarrando ou sendo obrigatória a conexão por um desses dois. Então fizemos esse exemplo, vamos ao próximo. 4 times de futebol, Grêmio, Vasco, São Paulo e Corinthians, disputam um torneio. Quantas e quais são as possibilidades de classificação para os 3 primeiros lugares? Então vejamos, nós temos 4 times e 3 primeiros lugares, né? Ele quer 4 times. Então vamos colocar aqui, ó, primeiro lugar e segundo lugar
e terceiro lugar. Para o primeiro lugar, nós temos quantas possibilidades? 4 possibilidades. Pode ser qualquer um daqueles times lá. Grêmio, Vasco, São Paulo, até o Corinthians. Um desses times, né, é definido como primeiro. Passa a ter agora 3 possibilidades para o segundo. Um desses 3, né, fica em segundo lugar. Passa a ter, então, 2 possibilidades para o terceiro. Utilizando o princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo. Se eu quiser saber todas as possibilidades, essa foi a pergunta, basta multiplicar pelo resultado das possibilidades individuais. 4 vezes 3 vezes 2. Resulta, então, 24 possibilidades, né, de classificação para os 3 primeiros. Vamos para a próxima. Inclusive, esse aqui é um exemplo que cobra-se muitas questões parecidas. Em um guarda-roupa, há 4 camisas. Já vou até colocar aqui, ó. Camisas. 4. 5 calças. E 3 sapatos. Muito bem. Qual a quantidade de formas diferentes que se pode utilizá-las? Lembrando, né, que aqui é um caso clássico onde uma pessoa normal vai escolher uma camisa, uma calça e um sapato para se vestir completamente. Para ajudar, eu vou até fazer o desenho, tá? Olha aqui que interessante. A pessoa está feliz, né? Obviamente, vai se vestir para uma festa. Então, entre camisa, então aqui, ó, seria... É fácil perceber que isso aqui é uma camisa, né? Depois, uma calça. Vou colocar uma calça numa cor legal. Olha aqui a calça, bacana demais, ó. Uma calça, certo? E um sapato. Um sapato aqui na cor preta. Então, para escolher a camisa, tem 4 possibilidades. Então, aqui, ó, 4 possibilidades de escolha. Para a calça, olhando para o guarda-roupa, tem 5 possibilidades. Né? E para o sapato, 3 possibilidades. Então, vai escolher uma camisa e uma calça e um sapato. Então, eu vou multiplicar esses valores. Então, o total de formas, né, de combinações distintas e diferentes vai ser 4 vezes 5 vezes 3. 4 vezes 5 é 20, vezes 3 dá 60. Então, imagina, né, tendo em vista essa quantidade de peças, né, existem 60 formas diferentes de se vestir. Legal? Só o fato de trocar uma peça, né, por outra já configura uma forma diferente. Um exemplo. Uma corrida é disputada por 8 atletas. Qual o número de resultados possíveis para os 4 primeiros lugares? Então, questão muito parecida com aquela dos times de futebol, né? 8 atletas, por exemplo, né? Muito parecido. Atletas. 8 atletas. E nós temos, né, a pergunta, né, é para os 4 primeiros lugares. Qual o número de resultados possíveis, né? Então, nós temos aqui o primeiro lugar, segundo, terceiro e quarto. Da mesma forma, né? 8 possibilidades para o primeiro lugar. Alguém desses 8 fica em primeiro aqui, já passa a ter 7 possibilidades. Alguém fica em segundo aqui, já passa a ter 6 possibilidades. E, por fim, aqui 5 possibilidades. Utilizando da mesma forma o princípio fundamental da contagem para encontrar o total, ele diz que o total é o produto das possibilidades. Então é só multiplicar esses valores. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Tá certo? 8 vezes 7 dá 56, 6 vezes 5 dá 30, então é 56 vezes 30. 18 sobe 1, 15 com
com 1 dá 16 e eu tinha deixado propositalmente um zero para fora. Então ficou o resultado 1680 resultados, né, diferentes possíveis aí para os 4 primeiros lugares. Muito bem. Vamos para um último exemplo? Esse aqui é legal porque envolve, né, um exemplo clássico de formação de números. Quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados usando-se os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5? Primeiramente, vamos lembrar de uma definição aqui, né, clássica, ou um cuidado que a gente tem que ter, porque algarismo, esse conceito, é diferente de número. Algarismo, nosso sistema possui 10 algarismos, né? 10 algarismos. Quem são eles? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Agora, número é a formação, né, é o agrupamento, ajuntamento de algarismos em certa ordem. Por exemplo, o número, vou dar um exemplo aqui, ó, o número 17, ele é a formação, é o juntamento do algarismo 1 com o 7. O 7 na casa das unidades e o 1 na casa das dezenas. Inclusive, se eu mudar de ordem, usando os mesmos algarismos, eu formo outro número, o 71, onde eu só troquei de posição. Agora, quem está na posição das unidades é o 1 e na posição das dezenas é o 7. Ou seja, são números diferentes com os mesmos algarismos. Então, veja que algarismo não é a mesma coisa que número. Logo, vamos agora, então, com essa lembrança, resolver esse exemplo. Quantos números de 3 algarismos distintos? O que ele quer dizer? Que eu não posso repetir algarismos, tem que ser algarismos diferentes, podem ser formados usando somente esses algarismos aqui, não são todos. Então, vamos lá. A constituição, a formação do número, eu gosto de chamar assim, ó, constituição do número, desse número aí, é exatamente essa aqui, ó. Vou colocar o tracinho só para representar. 3 algarismos. Ok? Muito bem. Para o primeiro algarismo, nós temos quantas possibilidades aqui, ó? Podemos usar qualquer um daqueles algarismos ali. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui eu tenho 5 possibilidades de escolha. Né? Ou vou escolher o 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5. Escolhido 1, por exemplo, se eu escolher o algarismo 1, aqui eu já passo a ter 4 possibilidades, né, que é ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Escolhido um desses algarismos, por exemplo, o 3, aqui eu já passo a ter 3 possibilidades, que é o 2, o 4 ou o 5, certo? Então, da mesma forma, por que eu não posso repetir? Porque ele falou algarismos distintos. Se ele falasse só quantos números de 3 algarismos, aí seria 5, 5, 5, porque aí posso usar os mesmos, posso repetir. Tá? Muito bem. Então a resposta é 5 vezes 4 vezes 3, já que eu quero saber o total, eu multiplico. E 5 vezes 4 vezes 3 dá 60 possibilidades. Né? Ou seja, são 60 números diferentes que eu consigo formar. Vamos formar um, por exemplo? Pode ser o número 234? Sim, ele está numa dessas possibilidades aqui. Pode ser o número 512? Também. Caberia nessa total, desses 60 possibilidades, caberia esse número aqui, ó, 344? Não, né? Ele até pode ser formado, mas não está contemplado entre esses 60, porque esses 60 foram calculados com base que não há repetição. Então esse aqui não entra na contagem, mas ele pode ser formado. Legal? Muito bem, agora então vamos para as questões. Primeira questão está na tela, vamos lá. Uma casa de lanches prepara sanduíches, alternando entre 4 tipos de pães, 3 tipos de creme para passar no pão e 5 tipos diferentes de recheio. Que interessante essa questão, hein?
Pães, vamos colocar aqui o total? Pães tem 4 tipos. Ele colocou ali o termo creme para passar no pão. Assim, só assim, creme para passar, 3. E recheio tem 5 possibilidades. 5. Ok, vamos ver continuar a leitura. Até que se esgotem todas as possibilidades de sanduíches distintos, olha aqui está o pulo do gato, contendo esses 3 ingredientes em casa de lanches, essa casa de lanches não prepara sanduíches repetidos. Opa! Então, de novo, até que se esgotem todas as possibilidades de sanduíches distintos contendo esses 3 ingredientes. Então, o sanduíche, ele usa os 3 ingredientes: pão, creme para passar e recheio. Então, agora, ele acabou de definir a constituição do que ele chamou de sanduíche. Então, o sanduíche, ele é composto de 3 ingredientes, né? Ou seja, vai levar um pão, um creme de passar e um tipo de recheio. Então, agora a gente consegue, com isso, encontrar o total de sanduíches que pode ser feito, né? Diferentes, total de sanduíches, distintos. Esse total eu vou calcular usando o princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem. Então vamos lá, já que sanduíche tem 3 ingredientes, esse aqui, nós vamos definir que é o pão, aqui o total para creme e aqui o total para recheio. Quantas possibilidades eu tenho de pão para escolher? 4. E de creme? 3. E de recheio? 5 possibilidades. O total é o produto das possibilidades. 4 vezes 3 vezes 5, certo? Que vai dar 60. Então, tendo todos esses ingredientes aí nessa casa de lanches, definido a constituição do sanduíche, consegue-se formar 60 sanduíches diferentes. Já se montar o cardápio, ele consegue montar um cardápio com 60 sanduíches diferentes. Agora, vamos ver o que foi perguntado. Em um certo dia, eles prepararam e venderam 89 sanduíches. Ok. O número de sanduíches que foram repetidos é igual a, se o total possível de diferente é 60 e foi nesse dia vendido 89, então com isso 89 menos 60, que resulta em 29, esses 29 obviamente foram repetidos. Legal? Então com isso a resposta está na letra A. Muito bem, dando continuidade, vamos resolver a próxima questão. As senhas alfanuméricas de um cofre de segurança eram constituídas por 3 algarismos seguidos de 4 letras. Questão que envolve senha, né? Sempre muito cuidado. Então, a senha tem essa configuração, essa constituição, 3 algarismos seguidos de 4 letras. Eu vou até colocar o seguinte, aqui está a senha. Vou fazer um esqueminha da senha. A senha, então, ela tem 3 algarismos seguido de 4 letras. Então, eu vou separar aqui bonitinho para a gente não se confundir. Então, os 3 primeiros caracteres envolve, né? Aqui são os caracteres que serão compostos, né, por algarismos, certo? E aqui por letras. Então a senha aí com 7, né, caracteres, os 3 primeiros são algarismos, os 4 últimos são letras. Vamos ver o que ele vai perguntar. O número de senhas que poderiam ser constituídas com algarismos ímpares. Olha que questão interessante. Por quê? Não são qualquer algarismos que eu posso usar, são algarismos ímpares, distintos, não posso repetir. Se eu usei, por exemplo, um, ele não pode ser utilizado de novo. E as letras T, A, T, E, A, M. Tá? Então, olha só que interessante.
Para os algarismos, eu tenho quantas possibilidades de escolha? 5. Eu posso usar só os algarismos ímpares. Então, é o 1, ou o 3, ou o 5, ou o 7, ou o 9. Para as letras, existem 4 possibilidades. Ou é a letra T, a letra E, a letra A ou a letra M. Então, no final das contas, o que a gente tem aqui? Ó? Para algarismos, 5 possibilidades de escolha. Para letras, 4 possibilidades de escolha. Tudo bem? Vamos lá. Então, vamos encontrar o total de senhas. Lembrando que, para os algarismos, tem que ser distintos, não pode repetir. Ele não fala na questão, né, no enunciado, não cita esta restrição para letras, e se não cita, você deverá considerar, então, que pode repetir. Logo, vamos para a primeira casa dos algarismos. Quantas possibilidades de escolha? 5 possibilidades. Eu posso escolher qualquer um desses, 1, 3, 5, 7 ou 9. Escolhi, então, lembrando que esse 5 aqui é de possibilidade. Escolhido um algarismo, aqui eu já passo a ter 4, porque eu não posso repetir. Escolhido um desses 4, aqui eu já passo a ter 3 possibilidades, que eu também não posso repetir. Então, entre os algarismos, eu tenho 5 possibilidades, 4 possibilidades e 3. Tá? Agora, preste atenção, nas letras não se fala de restrição. Tá? Então, aqui eu tenho 4 possibilidades, aqui eu também tenho 4, e aqui eu também tenho 4, e aqui eu também tenho 4. Pode ser, inclusive, né? Vamos entender o seguinte, para entender, eu gosto sempre de dar um exemplo. Vamos montar uma senha possível aqui, ó, uma senha, vamos intitular assim, ó, que atende, né, às condições ou restrições. Se você montar uma senha para mim, um exemplo de senha que cabe, ó, seria essa aqui, ó, 3, 5, 7, A e A. Então, veja, entre os algarismos não houve repetição, entre as letras houve. Porque ele não colocou a condição que não poderia, então eu coloquei um exemplo que pode repetir. Agora, nos algarismos, então essa senha, ó, atende. Né? Um outro exemplo de senha, ó, 713, entre as letras T, T, M, A. Também atende perfeitamente. Não houve repetição entre os algarismos, mas nas letras houve. Então, enfim, né? Tem uma série. Quantas são ao total? Agora nós vamos calcular. Para calcular, eu vou ter que usar quem? O princípio fundamental da contagem. O total de possibilidades é o produto das possibilidades. Tem que multiplicar tudo isso aqui, ó, 5 vezes 4 vezes 3. Depois 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 e multiplicar todo mundo, né? Bom, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, isso aqui, ó, dá 256. Só entre as letras aqui, né? Entre os algarismos, 5 vezes 4 dá 20, vezes 3 vai dar 60. Então é 60 vezes 256. 60 vezes 256, isso resulta em 15.360. Aqui está a resposta, é o total de senhas, está lá, ó. Letra A. Legal? Vamos adiante? Vamos para a próxima questão. Um grupo de assistência a pessoas em situação de rua recebeu doações de roupa para distribuir entre eles. E montou kits com 3 camisas, 2 calças e 5 peças íntimas. Quantos conjuntos de roupa com uma peça de cada é possível formar com um desses kits? Então, questão parecida com aquela que nós resolvemos anteriormente, né? Então, veja, entre as camisas existem 2 possibilidades de escolha, calça também tem 2, né? Vou colocar só assim, ó, peças, né? Peças íntimas, 5. Então, o total... Não, perdão, aqui camisa é 3, né? Coloquei 2 ali, está errado, vamos corrigir. Então, é 3 camisas, 3 camisas, vamos colocar no plural aqui, 2 calças e 5 peças.
O total de possibilidades, ó, é o produto das possibilidades. Quem já usa um princípio multiplicativo. 3 vezes 2 vezes 5, então são 30 conjuntos, né? São possíveis de ser formados, diferentes. Tá bom? Resposta tá lá, ó, letra C. E por fim, fechamos com essa questão, também muito interessante, que diz o seguinte: com os algarismos do conjunto 0, 2, 3, 4 e 5, podemos formar números de 3 algarismos distintos. A quantidade de número formado nessas condições é. Essa aqui é uma questão interessante por conta do zero, né, da presença do zero. Da mesma forma, constituição do número. O número vai ter essa constituição, são 3 algarismos. Então aqui é a casinha do primeiro, segundo e terceiro. Como se fosse unidade, dezena e centena, tá certo? Agora, pensa comigo. É bem interessante essa questão, porque ele fala número, né, e não fala senha, porque se fosse senha, caberia uma interpretação que uma senha poderia começar com 0, né, 002, por exemplo. Bom, quantas possibilidades eu tenho para a primeira casinha? Eu vou listar os algarismos primeiro aqui, ó, 0, 2, 3, 4 e 5. Eu vou listar todos eles aqui, ó, 0, 2, 3, 4 e 5, 0, 2, 3, 4 e 5, tá? E agora nós vamos analisar as possibilidades para cada uma dessas casinhas aí. Na primeira casa, eu posso utilizar o 0? Não, né? Porque não, como é um número, né? A gente não cita, por exemplo, o número 23 como o número 023. Então não se coloca 0, né? Então o 0 não entra na constituição de um número. Então o 0 ele não entra na primeira possibilidade. Então logo, para a primeira possibilidade eu tenho, ó, para o primeiro algarismo, né, que ocupa a posição das centenas, eu tenho 4 possibilidades. Vamos imaginar que eu escolhi o algarismo 2. Então eu já vou cortar ele das outras possibilidades. E agora vamos pensar na segunda casinha. Na segunda casinha, o 0 já passa a integrar uma das possibilidades. E eu novamente, ó, tenho 4 possibilidades para a segunda casinha, que é a posição da dezena. Vamos imaginar que eu escolhi o algarismo 5. Então o 5 eu já tenho que cortar daqui, certo? E eu passo a ter, para a última, 3 possibilidades. Olha só que interessante, explicado no detalhe. E o total de possibilidades é o produto das possibilidades. Então é só multiplicar 4 vezes 4 vezes 3. Para encontrar o total, utilizamos agora o princípio. 4 vezes 4 vezes 3, e o resultado é 48. A quantidade de números formados nessas condições é 48. Resposta, letra E. Muito bem, com isso, nós finalizamos essa aula clássica, né, super importante, utilizando o princípio fundamental da contagem. Lembre sempre, o total de possibilidades é o produto das possibilidades, e produto é resultado de uma multiplicação. Legal? Nos vemos nas próximas aulas. Bons estudos e até a próxima.